A paz do Senhor a todos os irmãos do Discipulado Sem Fronteiras. Estamos aqui nesta oportunidade para darmos início a mais um estudo concernente aos pontos, de forma sistemática do nosso livro, uma perspectiva bíblica sobre o Espírito Santo, prefaciado pelo meu amigo doutor Armando Taranto Neto, da cidade de Itajaí, e também nosso amado, também querido mestre, doutor Carlos Augusto Vailate, também nos deu a honra de fazer o prefácio do nosso livro. E nós, dando aqui continuidade ao nosso ensino concernente a este assunto maravilhoso que é o Espírito Santo, nós iremos falar nesta oportunidade sobre o nome Consolador. Vez por outra, nós encontramos esse nome nos textos bíblicos e nós vamos aqui procurar de uma forma sucinta, objetiva, trabalhar um pouquinho esta temática. Ainda que o assunto é o mesmo, onde outras duas mensagens falando sobre o Espírito da Verdade e o Espírito da Graça, agora iremos falar sobre Consolador. E veja como ficou muito interessante o assunto abordado neste livro, a qual ele ficou assim: este é um dos nomes mais conhecidos do Espírito Santo. Ao ouvirem ao Senhor anunciar a sua ascensão, os discípulos ficaram preocupados. Quem haveria de ajudá-los? Os discípulos, fragilizados com a possibilidade da partida de Jesus, indagavam em seus corações: quem nos ensinará e nos guiará? Quem estará conosco quando pregarmos e ensinarmos? Eram indagações que, com certeza, pelo contexto bíblico, podemos observar entre, vamos dizer assim, as entrelinhas do Evangelho. Como poderemos enfrentar o mundo tão perverso? E aí nós vamos ver aqui, Cristo tranquilizou os corações dos seus discípulos que estavam cheios destes temores, influenciados ou infundados com esta promessa. Então, meio a essa situação caótica e de dificuldade, por isso que até naquele texto, quem dizem os homens que eu sou? Jesus pergunta aos discípulos o que as pessoas estavam dizendo. E aí eles começam a dizer: olha, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, ou um dos profetas. Mas o Senhor Jesus, ele vai e pergunta agora a opinião do seu colégio, dos seus discípulos. E vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus ficou contente com essa afirmativa, porque, na verdade, ele estava dando cumprimento e ele, Pedro, estava com todas as palavras afirmando a sua vinda, que é o Messias. Estava vendo em Pedro, naquela fala, que Pedro, na verdade, falou algo que não foi a carne e o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Com isso, logo após Jesus fala concernente à sua morte, no decorrer do mesmo assunto ali do texto, que vai o desdobramento do contexto a qual ele afirmou. E aí Pedro: olha, Senhor, porque quando ele fala que vai morrer, tu não. Aí Jesus repreende Satanás: para trás de mim, porque para mim tu me serve de pedra de tropeço. Então, nós observamos, irmãos, que esse contexto a qual foi iniciado aqui na questão de Consolador era algo que dava para nós observarmos nas entrelinhas, em vez por outra, de forma talvez um pouco mais clara, como esse texto que mencionei agora. Nós observamos então que o Senhor Jesus, ele faz uma promessa em João 14,16: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então nós vamos observar
que o Senhor Jesus ele utiliza aqui uma forma carinhosa de demonstrar algo que iria acontecer brevemente. Outro Consolador. A palavra outro vai falar de alon, outro da mesma essência, da mesma espécie. Quer dizer o quê? Deus substituindo o próprio Deus. Porque o ser humano em si, ele não tem condições de substituir o Senhor Deus, o Senhor Jesus, porque Ele é Deus. Por isso que nós cremos na união hipostática, termo técnico para falar 100% homem, 100% Deus. Então não tinha como nós, algum ser humano, ou um papa, ou bispo, ou padre, ou pastor, quem quer que seja, não teria condições de substituir Jesus. Mas o substituto legal, que é Deus substituindo Deus, aí sim, porque o Espírito Santo é Deus, juntamente com o Pai, com o Filho, e agora tendo o Espírito. Isso vemos desde Gênesis. Em outras palavras aqui, você pode observar que já falamos, quando falamos do Espírito de Deus, o Ak Elohim, então nós vamos observar que já falamos sobre isso também, e podemos compreender que esse nome ele é muito profundo, porque é um nome a qual vai trazer, mostrando que agora Jesus não estaria presente no sentido físico, mas porém, interiormente, o Espírito Santo viria. E o próprio Jesus, antes de ser levado entre as nuvens, ele fez essa promessa, como aqui também ele testifica, que ele enviaria o outro Consolador. A palavra Consolador, se nós pegarmos, por exemplo, vamos dizer assim, um dicionário grego-português, nós vamos ver que é alguém colocado do lado de outro. Aqui eu vou explicar o que eu coloquei no próprio livro através de Meyer Pirma, onde ele vai trabalhar essa palavra dentro de uma questão também no sentido etimológico e também abrangendo um pouquinho a questão histórica, aonde ele menciona, por exemplo, que alguém diante de um tribunal está ali para ser julgado e a palavra consolador, paracletos, alguém colocado do lado de outrem, é como alguém que está nessa situação e ele vai para consolar aquele que está para ser julgado. Direcionar, consolar, para advogar a sua causa. E isso, essa amplitude, que dá um entendimento um pouco mais histórico, você vai observar que a palavra lá no latim para consolador é advocatus, que é a palavra que deriva então no português advogado. Com isso, o Espírito Santo ele está não apenas do lado, mas ele está dentro de nós, dentro de todo aquele que aceitou a palavra de Cristo. Aleluia! Que aceitou o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, como está relatado, por exemplo, em Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14. Depois que ouviste a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo de Deus, que no versículo 14 é o penhor, é a garantia da nossa salvação. Louvado seja o nome do Senhor. É de se alegrar muito com este assunto, e é por isso que eu fui, de certa forma, impulsionado, inspirado pelo Espírito Santo para falar, porque realmente eu vou dizer para os irmãos que aqui estão, muito me alegra, porque eu queria fazer algo que pudesse se tocar no coração das pessoas, pudesse trabalhar no coração das pessoas. Não apenas escrever um livro para vender, até porque eu não estou muito preocupado com essa questão. Eu estou preocupado em que o Evangelho seja cumprido na minha e na tua vida. Se esse vídeo alcançar uma pessoa, que quer que seja em qualquer parte do planeta, eu estou feliz da vida, porque esse é o meu maior pagamento. É saber que uma alma encontrou Jesus por causa de uma palavra bem direcionada. É isso que vale.
Vale muito mais ser assim, ter uma palavra e o Senhor alcançar alguém. Porque essa é a finalidade. Sempre orei por esse propósito. E aí você que está me vendo, com certeza, eu creio que você está sendo tocado. Porque eu não estou aqui encenando, eu estou aqui falando do que eu creio. Eu estou falando aquilo que eu vivo. E me impulsionou o próprio Espírito para poder falar. Então aqui, voltando para a nossa conclusão desta palavra, né, nós vamos observar aqui, foi essa também a relação do Senhor Jesus com os seus discípulos durante seu ministério na terra. E eles, naturalmente, sentiam tristeza ao pensar na sua partida, como falamos de antemão. Jesus supriu-lhes essa necessidade por meio da promessa da vinda daquele que lhes traria abundante consolação. Aleluia. E aí nós vamos ver aqui, mas ele os consolou com a promessa do outro conselheiro, do outro consolador, que seria defensor, ajudador, instrutor deles durante a sua ausência, que não traria apenas simpatia superficial, mas sim uma completa restauração de saúde, força e coragem. Agora, segundo Meyer Pirman, o Espírito Santo é chamado de outro consolador porque ele seria, em forma invisível aos discípulos, justamente o que Jesus lhes havia sido de forma visível. E agora, concluindo, não menos importante, com certeza, o Senhor Jesus, ao apresentar o Espírito Santo como o Consolador, que o substituiria nesta tarefa de consolar os discípulos, estava nos mostrando que o Espírito era do mesmo patamar que o próprio Jesus. Este nome nos revela o seu amor e cuidado para o consolo daquele que o recebe como Senhor. Que glória, que bênção de Deus. Que o Senhor possa abençoar a tua vida e que o Senhor possa trabalhar no seu coração de uma forma toda especial. Que você possa ser cheio da presença do Senhor. E que o Senhor possa cuidar da tua vida, da tua casa e da tua família. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço e louvo ao nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.